Olá, meus amigos! Vocês estão sabendo que a esquerda está revoltada, decepcionada com a atuação do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, no STF? Pois é, acredito que algumas pessoas estão sabendo sim, e claro, nós vamos dar risadas aqui com o choro da esquerda, o desespero, mas, embora a esquerda esteja chamando Zanin de ultraconservador, você que é de direita, não se iluda com o Zanin. O Lula sabe muito bem quem ele colocou lá dentro. E é preciso saber distinguir questão ideológica de questão política, embora tenha muitas questões políticas ligadas a ideologias, e também questões jurídicas, criminais, e é aí que está o perigo. Pois é. O Felipe Neto, por sua vez, esquerdista radical, colocou a notícia lá de ontem. Zanin vota contra a descriminalização da maconha para uso pessoal. Mendonça pede vista. O novo ministro do STF divergiu de Moraes, Barroso, Fachin e Gilmar Mendes. Aí vem o choro do Felipe Neto. Quando Lula indicou que colocaria Zanin no STF, os progressistas só pediam uma coisa. Onde estão os posicionamentos deste homem? Qual sua visão de mundo? Agora está claro. Lula colocou um conservador no STF que vai ficar lá por 27 anos. Inacreditável. Lula, inacreditável. Pode chorar e faz o L, Felipe Neto. E ele continuou chorando nas redes sociais. Depois ele publicou isso. Como já corriam os rumores nos bastidores da política. Cada voto do Zanin como ministro do STF fará a família Bolsonaro sorrir em concordância. Eu discordo disso, tá? Porque vem muita coisa aí, como eu disse, questões políticas, jurídicas, etc. Então não é isso que vai fazer Zanin votar sempre contra a esquerda a favor da direita. E segue aí o Felipe Neto. O cara votou contra equiparar injúria homofóbica à injúria racial. Nem o Nunes Marques fez isso. Ficou 9-1, Mendonça não votou. E depois ele chorou mais ainda. Publicou aí uma matéria da Damares que elogiou o Zanin, muito inteligente e agradável. E vem um choro do Felipe Neto. Teremos 27 anos desse sujeito no STF. Defenderei o voto no Lula em 2022 até a morte, mas classifico esse como seu maior erro até agora. Imperdoável, inexplicável e inaceitável. Temos agora 3 ministros ultraconservadores na corte. Repito, não é bem assim, mas o choro é livre. Então quer dizer, Felipe Neto, que o maior erro do Lula foi indicar o Zanin? Pode receber o ditador, fazer acordo com o ditador, enviar nosso dinheiro para a ditadura, mas enviar um conservador, segundo a sua visão, para o STF é pior do que receber, fazer acordo com o ditador. Vai vendo, vai entender essas pessoas, não é mesmo? Aí tem mais choro, gente. Antes de eu falar aqui do perigo do Zanin no STF, temos aí o choro da Sâmia Bonfim, deputada federal. Lamentável o voto de Zanin. Descriminalizar a posse de drogas é essencial para combater o encarceramento em massa e a suposta guerra às drogas, que afeta sobretudo pobres e negros. A próxima indicação de Lula ao STF deve representar as lutas democráticas e progressistas. Bora chorar, Sâmia Bonfim. Aí temos aí uma outra deputada psolista, Érica Hilton, tá, pelo menos está aqui na notícia, que ela comentou o voto de Zanin e falou o seguinte: mais do que nunca precisamos de uma ministra negra e progressista no STF. Por quê? Agora é a cor que vai predominar? Então o Zanin está votando como um branco, é preciso um negro para votar como negro, tem essa coisa também. Gente, é aí que vem a questão de preconceito, de racismo. Não vou nem entrar a fundo nesse assunto, mas eu acho que a Constituição já mostra que para entrar no STF tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Muitos não têm. Essa é a regra. Não seguem a regra, mas essa é a regra. Agora, tem a cor da pele também? Para entrar no STF, isso já é loucura. É militância, mas é aquela militância de louco, de doido. É essa gente do pessoal doida mesmo. E aí até o PCO tá no meio. Claro, o PCO
aplaudindo o Zanin, porque o PCO é aquele partido que fica ali implicando com Moraes, com a ditadura atual do judiciário, mas também não se iluda com o PCO, que publicou o seguinte: votando contra os malabarismos da equiparação da transfobia ao racismo e da descriminalização da maconha pela Suprema Corte. O ministro Cristiano Zanin mostra que o papel do STF não é legislar, irritando os desmandos do ministro que se pensa imperador. Parabéns, Zanin. Aí tem gente pensando, nossa, o PCO é contra as drogas também? Não, é a favor. O PCO é contra o Supremo legislar, aprovar, aí liberar as drogas. O PCO, quando ele implica com o Alexandre de Moraes, não é que ele esteja contra a pauta, mas sim com quem está conduzindo a pauta. O PCO, por exemplo, é contra a censura. Censura imposta pelas Big Techs, pelo Supremo Tribunal Federal, mas é a favor da censura deles. No dia que o PCO chegar no poder, eles vão censurar. Porque a censura vinda de outros cantos impede até o PCO se manifestar, fazer as suas atividades agressivas nas ruas e fica aí com a dificuldade de alcançar o poder. Então eles são contra a censura dos outros, mas no dia que estiverem no poder, vão censurar. Tá certo? Então essa é a ideia do PCO, não se iluda. E o Zanin, qual é a questão aí? Ele foi indicado para o Lula, provavelmente para defender o Lula, a esquerda, o PT, e sim, essa é a ideia. Então, uma pauta aqui ideológica, sem muito impacto para o governo Lula ou para o próprio Lula em si, ou o Partido dos Trabalhadores, não vai importar para o Lula. Lula, desculpa aqui, tá cagando para isso. Mas em questões políticas que podem aí balançar, estremecer o governo, o Zanin vai defender o Lula, vai defender o governo. E é preciso defender ele é indicação política, ele está lá para defender quem indicou, ainda mais o Lula. Está aparelhado sim. Então, quando você percebe que hoje tem muita coisa indo para o terreno do STF, coisa que deveria ser legislada no Congresso, Pacheco mesmo já está aborrecido com essa questão das drogas sendo julgada no STF. Então essas questões políticas que podem abalar ou não o governo vão para o terreno do STF, vão legislar em forma de julgamento e o Zanin está lá para defender o Lula, o governo Lula. Em muitas questões políticas também, que vão parar provavelmente no STF. E ainda tem as questões jurídicas, criminais, os processos. Eu acho que vai ser difícil o Zanin um dia pegar um processo contra Lula. Mas ele está lá para proteger os companheiros, a companheirada. Ele vai defender, seja diretamente, pegando um caso específico, um processo específico em cima de um político companheiro, ou seja, em torno de uma lei que possa aí favorecer o Lula. Então nessa questão o Zanin, ele vai chegar junto com o Lula, vai chegar junto com os companheiros, com o PT. Então não se iluda. E esse é um dos maiores problemas do nosso Brasil, na questão jurídica, do poder judiciário. A impunidade, a defesa descarada de corruptos bandidos que hoje estão aí no poder. Ontem fiz aí um vídeo, shotzinho, TikTok, estou no TikTok também, estou no Instagram, falando aí que o governo Lula, mostrando que o governo Lula chamou para a Anatel um cara que escondeu dinheiro dentro da privada, meu irmão. 3 mil reais. Investigado aí em escândalo de corrupção no Ministério da Agricultura, isso no antigo governo Temer. E foi preso em 2018. E o Lula está dando mais uma chance para criminoso. Está dando poder para criminoso. Afinal de contas, o próprio Lula está no poder. Então isso é triste demais. E essa é a ideia. Colocar esses caras no STF para defender esses corruptos, petistas, infelizmente. Então não se iluda com o Zanin, essa é a mensagem. E para a gente encerrar o nosso vídeo, quero trazer aqui: ministro do Trabalho volta a defender recriação do imposto sindical. Faz o L, é a mão do governo mais uma vez dentro do teu bolso, tirando na marra, você trabalhador. Luiz Marinho repetiu que o país precisa de sindicatos fortes. O que é isso? Para que sindicato forte? O imposto sindical está valendo ainda, só não é obrigatório.
Quer imposto? Quer sindicato forte? Mantém como está. O cara paga sabendo que tem um sindicato forte ali. Porque se for obrigatório, vai começar a surgir sindicatos fracos, oportunistas, espalhados por todo canto do Brasil só para sugar o teu dinheiro. A gente não precisa de sindicato forte. Para quê? Já não tem a Justiça do Trabalho. Já não tem o Ministério do Trabalho, que eu não sei para que o Lula recriou isso. Eu até sei. O Ministério do Trabalho só serve para uma coisa. Para estudar como tirar o teu dinheiro, trabalhador, para passar para o governo. É só para isso que serve. E esse conluio aí com os sindicatos de esquerda. Sugadores do dinheiro do trabalhador. Lamentável, uma vergonha esse governo Lula. É isso, gente. Sextou. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Me segue lá no Instagram e no TikTok, Bruno Johnson. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Comunismo aqui não, vamos nessa.